Agora, ministro, está se investigando muito ainda sobre todo esse escândalo do INSS e uma preocupação muito grande é o que pode vir a ser os empréstimos consignados, que esse pode vir aí um novo escândalo pela frente. Qual é a sua análise sobre isso? Quer dizer, há alguma brecha? Essa história dos empréstimos consignados pode se tornar um novo escândalo no Brasil? Eu estou aguardando informações, mas não me chegou nada que fizesse crer que isso estivesse acontecendo. O dia que chegar, eu vou dar a público, mas... A venda casada, por exemplo, que falavam inclusive sobre esses descontos das mensalidades, né, dos sindicatos, e isso depois viria para o empréstimo consignado. Isso chegou até o senhor? Não me chegou, mas o dia que chegar, eu vou que eu posso informar. testemunhar que eu recebo umas 3 mensagens por dia me oferecendo consignado de bancos de outros estados, quer dizer... É um cuidado que precisa ser, né? Porque é um crédito, o governo tem essa preocupação em dar esse crédito aos brasileiros, né? Em oferecer esse crédito, fechar esses acordos. O empréstimo consignado, por um lado, é positivo, mas por outro, ele pode ser muito complicado, né, ministro? A gente até está vendo, o senhor foi ministro da Educação e tudo mais, a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil. A quantidade de analfabetos, né, funcionais que existem no Brasil, com uma dificuldade imensa em conseguir entender, inclusive um aplicativo, que isso é feito pelo aplicativo, o desconto e tudo mais. Isso não pode ser, talvez, aí um buraco que a pessoa possa cair e se endividar? Isso é um problema para o brasileiro? Pode vir a ser, se nós não tomarmos as cautelas devidas, mas a minha experiência com o consignado, tanto do INSS quanto o do serviço público, que é outro, né? O servidor público também tem o consignado. Essa experiência se revelou uma experiência exitosa, até aqui. Obviamente que se aparecer algum desmando, algum desvio, nós vamos ter que reprimir. Mas, assim, são 20 anos já que o consignado funciona, não tem nada a ver com esse negócio das associações. Estamos falando do sistema bancário brasileiro, que faz a consignação. Já são 20 anos, foi no governo Lula I, né, que se criou o consignado para o serviço público e para o INSS. Agora nós estamos testando uma fórmula que é o consignado para o seletista. E estamos acompanhando. O que eu estou vendo é uma migração de dívidas muito caras, de 5%, 6%, 7% ao mês. Estamos derrubando as taxas em 50%. Tem dados sobre Agora, isso? tem um aprendizado do governo, tem um aprendizado da população, do próprio sistema bancário, para nós evitarmos tanto o superendividamento quanto utilizarmos uma ferramenta moderna para fazer a pessoa migrar de um empréstimo sem garantia, caro, para um empréstimo com garantia barato, né? Ou mais barato. Os relatos que começam a chegar, e obviamente ainda esse episódio, a gente não tem uma sistematização, são de que, da mesma maneira que houve um assédio aos aposentados, está havendo um assédio às pessoas de modo geral, para que tomassem esses empréstimos consignados. E as ofertas, como os dados são públicos, né, elas vêm de todo lado. E às vezes pessoas que não têm... O dado só é público se você autorizar. Então, você deve ter autorizado. Não sei quando, mas enfim, essa que é a questão, porque... Mas é a forma como isso chega para as pessoas nem sabem que às vezes que elas autorizam, né? Essa é uma dificuldade também, né? Por exemplo, o que a gente vê é isso, as pessoas acabam sendo influenciadas e sem saber... Se você foi abordado sem ter sido... Quer dizer, você recebe oferta de pacote turístico, geladeira e crédito o dia inteiro na tua, né? Não, o que acontece é justamente isso. Eles mandam para todo mundo, né? As mensagens, em geral, chegam ou por SMS ou pelo telefone. E é uma rede, né? Que nem aquele golpe do príncipe nigeriano, né? Mandava, né, e-mail para todo mundo e alguns vão acreditar naquilo lá. Mas vocês não têm ainda nenhum dado consolidado no Ministério da Fazenda sobre... Consignado privado? Consignado privado? É o Ministério do Trabalho que está à frente do programa, mas nós estamos acompanhando de perto e com cuidado, porque é uma novidade. Então, nós estamos olhando para ver se tem alguma instituição financeira que está abusando, né? Que está fazendo bullying com a pessoa. Pode estar acontecendo isso, não estou negando. E... quanto mais informações nós recebermos da imprensa e do cidadão, né, pelos canais que estão abertos, melhor. Porque nós vamos corrigir, nós não temos nenhum interesse em fazer disso outra coisa que não seja melhorar
a vida das pessoas. O que eu sei é que tem muita gente no agiota e muita gente num crédito a 5%, 6%, 7% ao mês. Vamos falar de juros, então? Vamos falar, já que está falando de abuso, né? Sempre se falou tanto de abuso. Esses juros abusivos, absurdos. O presidente Lula está mais calmo agora, apesar de os juros estarem no seu patamar mais alto desde 2006, né, Haddad? Teve justamente essa última elevação, os juros chegaram aí a 14,75%, maior patamar desde 2006. É necessário esse patamar? Daqui para frente vai subir mais, vai cair? Qual é a sua expectativa e no que isso impacta no crescimento no Brasil, no teu objetivo dos 3%, vamos colocar assim, e até nessas outras questões relacionadas ao bem-estar do brasileiro? Eu acredito que nós podemos concluir os 4 anos do mandato do presidente Lula com uma taxa média de crescimento de 3%. Mesmo com juros altíssimos? Eu penso que esse ano, mesmo com o juro alto, nós vamos crescer alguma coisa em torno de 2,5%. Continuo acreditando que 2,5% esse ano? 2,5% esse ano. O que, juntando com os outros dois, está beirando os 3%, até está mais do que 3%, né? Porque está dando mais do que 9% em 3 anos, portanto, mais do que 3% por ano. Então, eu acredito que a economia brasileira tem condições de crescer de forma equilibrada a uma taxa próxima da média mundial. Não vejo razão para o Brasil crescer menos. Nós temos trabalho pela frente, mas eu acredito que nós continuando perseguindo as metas do arcabouço fiscal. Fizemos isso o ano passado, vamos fazer isso esse ano, vamos fazer isso o ano que vem. As pessoas acreditando que as regras fiscais são para valer, que o governo tem compromisso com isso, porque vira e mexe, tem na imprensa, aqui e ali, não é bem assim, o governo está pensando isso, está pensando aquilo, o governo não está pensando nada, pelo menos a Fazenda não está pensando nada, a não ser, do ponto de vista fiscal, cumprir as metas estabelecidas. Então não há outro plano de voo que não seja isso até o final do ano que vem. Mas os juros altos não atrapalham? Você considera esses juros abusivos? Eu considero altíssimos, não são altos. O Brasil, historicamente, pratica uma das taxas de juro acima da inflação, né, o juro real, que está entre as maiores do mundo, mas há muitos e muitos anos. Aliás, o plano real é marcado por taxas de juros muito elevadas, praticamente ao longo dos seus 30 anos de história. Como sair disso, ministro? Qual é o caminho? O Banco Central pode mudar o seu rumo? O Banco Central está sob nova gestão, né, há 4 meses, não é tanto tempo, e eu diria assim, com uma passagem que não foi simples. Não foi simples. É a primeira vez que um governo tem que conviver 2 anos com um presidente do Banco Central nomeado pela oposição. Porque, falando português claro aqui, né, o Roberto Campos é uma pessoa que foi nomeada pelo Bolsonaro. Vestiu a camiseta amarela para votar. E continua, assim, politicamente muito próximo, né, frequentando esses ambientes políticos, o que é um direito dele, mas não deixa de ser importante frisar que foi uma transição complexa, não foi uma transição simples. Nem do Guedes para mim e nem do Roberto Campos para o Agora, o atual presidente é uma pessoa de sua confiança, né? Trabalhou o Galípolo. Acredita que ele vai mudar o rumo? Vai ter queda dos juros? Eu não posso antecipar uma decisão que cabe a ele. E ele tem autonomia institucional para tomar as decisões cabíveis. Ele é uma pessoa da confiança do ministro da Fazenda, do presidente da República, senão não estaria onde está. Agora, ele que sabe dos constrangimentos que ele herdou, como eu sei dos constrangimentos que eu herdei, né? Às vezes eu vejo um ou outro articulista de jornal falando, o fiscal, e esquece 7 anos de história. Eu não cheguei Você se aqui. incomoda de ser comparado com o Guedes? Não, assim, às vezes de fazer isso. Eu não tenho incômodo nenhum. Desde que seja dada a oportunidade de fazer uma comparação honesta, não tem problema nenhum. Tem articulista escrevendo que vai ser necessário fazer mais um grande ajuste fiscal, que o que temos aí não basta. O senhor concorda? Olha, o que eu estou te falando é o seguinte, eu vou fazer tudo o que for necessário para cumprir as metas estabelecidas pelo governo, né, para que as coisas se acomodem no patamar que eu considero satisfatório para a economia crescer, com distribuição de renda. Nós estamos no melhor momento de distribuição de renda da nossa história recente.
Nós estamos na melhor taxa de desemprego da nossa história recente. Nós estamos no maior incremento de renda da nossa história recente. Então, eu quero preservar isso, né, que eu sou de uma escola de economia que olha para isso com muita atenção, coisa que não é a regra no Brasil. Tem economista que quer saber das coisas dele, e se o povo estiver comendo mais, comendo menos, tanto faz. Eu não sou dessa escola. Então eu estou prestando atenção em tudo, inclusive no que o andar de cima presta atenção. Mas eu presto atenção também muito no andar de baixo por formação e pelo governo a quem eu sirvo. Então, eu olho de uma maneira, na minha opinião, um pouco mais ampla, né, para isso. Agora, olha só, a pessoa que fala, precisa mais ajuste fiscal, né? E aí ele fala, é por causa do PT, é por causa do governo Lula. Vamos combinar. No governo anterior, triplicaram a verba do Fundeb, o que é ótimo, sem fonte de financiamento. Multiplicaram por 3, um fundo que, aliás, criado na minha gestão, no MEC, sem fonte de financiamento. Não foi pago, até hoje. O ano que vem eu ainda tenho que inteirar a integralização do fundo. As emendas parlamentares, que eram de 3 a 5 bilhões de reais por ano, estão em 50. 55. Ou herança também do governo anterior. Os precatórios, o governo tinha 50, 60 bi de precatório por ano, está em 100. Uma parte subproduto da reforma trabalhista. Também ninguém presta atenção. A tese do século, que foi uma derrota do governo Temer, por 6 a 5 no Supremo Tribunal Federal, custa R$1 trilhão. O ano passado foram 60 bi que eu deixei de arrecadar de empresas que foram favorecidas por essa decisão. Parece que nada disso existiu para esses economistas. Então eles querem passar uma borracha nisso tudo. Só essas 4 unidades de conta, nós estamos falando de 200 bi. Não é dinheiro nem de jornalista, nem de padeiro, nem de ministro, é 200 bi. E a pessoa quer passar uma borracha e dizer o PT é o modo petista de governar. Eu não acho, sinceramente. Vamos fazer um balanço geral, público. Está tudo bem. E são pessoas que eu respeito intelectualmente. São pessoas estudiosas da história brasileira, têm compromisso com esse país. Eu não estou desmerecendo ninguém, porque não é do meu feitio. Respeito as pessoas. Mas eu creio que nós precisamos botar na planilha o que esse governo herdou. E que nós estamos pagando. Nós estamos pagando calote de precatório. Nós estamos pagando indenização para os governadores que tiveram que baixar o preço da gasolina nas vésperas da eleição para ajudar o Bolsonaro. Tudo isso tem que entrar na conta. E os nossos erros também, não tem problema. Ninguém está dizendo aqui que o governo não erra.